Que hoje em dia não tem mais aquele tanto de filme de comédia que nem antigamente, você tá careca de saber. Só que você reparou que nem mesmo ator de comédia igual a gente tinha antigamente, a gente tem hoje em dia? E mais, tem um super ator famoso de comédia dos anos 90 que simplesmente não tem dado mais as caras por aí. Mas ele simplesmente sumiu. Eu tô falando do Mike Myers. Só não confundir, tá? Não tô falando do Michael Myers, aquele assassino, não. Eu tô falando de um comediante dos anos 90 que fez muito sucesso no papel de Austin Powers e também de vários outros personagens, que nem o Dr. Evil. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que aconteceu com Mike Myers e onde possivelmente ele está hoje. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para a gente começar nossa história, temos que mudar de país e fazer uma grande viagem para o Canadá. Não nos dias de hoje, mas em 25 de maio de 1963, quando Mike Myers vem ao mundo. E só um detalhe, os pais dele eram veteranos de guerra. Os dois. A mãe dele lutou na Força Aérea Real Feminina, enquanto o pai dele fez parte do Corpo de Engenheiros Reais, que eles não eram inventados, né? Então eles eram de verdade. Só que ele começou a trabalhar bem cedo e desde pequenininho começou a fazer alguns comerciais. Hi, Joey. Hi, Jack. Put them down. E nos anos 80 ele começou a fazer várias apresentações e vários personagens que deixaram ele muito famoso de uma certa forma. Sendo que um dos personagens mais famosos dele era o Wayne Campbell e também o personagem Dieter. Esses personagens fizeram muito sucesso no início da carreira dele e também ao longo dos anos, que ele reprisou várias vezes. Mas ele só estourou mesmo em 1989, quando ele participou de um programa muito famoso da televisão americana de comédia, que é o Saturday Night Live. E não demorou muito para ele fazer muito sucesso, porque ele fazia muitos personagens e os mais malucos que ele podia inventar. That's all the time we have. Until next time, auf Wiedersehen. E aproveitando da fama que o programa tinha dado para ele, em 1992 ele lançou o seu primeiro filme usando o seu personagem Wayne Campbell, que talvez você não deve estar lembrando pra esses nomes em inglês e tal, mas aqui no Brasil veio com um nome muito lembrável. Quanto mais idiota, melhor. Dois caras pra lá de alucinados, aprontando as maiores loucuras. O filme teve um orçamento de mais ou menos 20 milhões de dólares e rendeu um faturamento de 180 milhões, ou seja, uma máquina de tchim-tchim-tchim-tchim-tchim. O pessoal, claro, cresceu o zoião lá em Hollywood, porque ele viu que esse personagem podia dar mais sucesso, né? Tanto é que lançaram o segundo filme, Quanto Mais Idiota, Melhor 2. Dessa vez o filme teve um orçamento de 40 milhões de dólares, mas seguiu aquela coisa, né, da aposta alta demais e rendeu só seus 72 milhões. Como se fosse pouco, né? Mas assim, não foi igual o primeiro. Também em 1983 ele atuou em um filme que chamava Uma Noiva e Tanto, que foi o nome dado aqui no Brasil, mas o nome original seria algo como Então Eu Me Casei com uma Assassina de Machado. Tá bom, né? Here I am getting all bent out of shape just because she's a killer. Parem as pressas, parem as pressas! Você sempre quis participar de um episódio do Nerd Show? Saber como são os bastidores? Ser abarbarelando por um dia? Me xingar nos top 7? A hora chegou, porque Nerd Show, o show no teatro vai acontecer, e isso no Brasil inteiro. Nós vamos para vários lugares. Nós vamos para Curitiba, nós vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Campinas, Brasília e até Fortaleza. Vai ser legal demais. Nós vamos pro teatro gravar os episódios do Nerd Show que vão pro YouTube. Vai ser com plateia, vai ser bom demais. Mas você sabe, né? Eu quero ver essa fornada toda cheia lá no teatro, cheia de pãozinho de queijo. Então, para isso, eu preciso que você vá e compre os seus ingressos. Vou deixar fácil para você aqui, ó. Link na descrição e o QR Code na tela. E lá você vai ver todas as datas, todos os horários, todos os locais, tudo bonitinho, já tá tudo certinho lá
pra você, tá? E quem compra primeiro, Renato, escolhe os melhores lugares. É verdade, vai ser o professor, eu sou o primeiro da turma. E a gente vai poder conversar, tirar foto. E vocês vão ver a bagunça que é a gravação do episódio, porque a gente ri, né, Babarelando? Tem uns trem que a gente vai cortar lá, né, Babarelando? Que a gente faz piada que a gente não pode fazer. Com certeza. Mas eles vão saber. Mas quem for vai saber. Então, se eu fosse vocês, eu comprava o ingresso. Combinado? Espero vocês lá. E depois disso, ele resolveu se afastar um pouquinho dos filmes, mas não para se esconder, mas sim porque ele estava preparando um dos seus maiores sucessos. Austin Powers vinha por aí. Pra quem não sabe, Austin Powers foi feito para ser uma sátira dos filmes de espião, né, do James Bond, e realmente funcionou. O Mike Myers falou até que esses filmes, na verdade, foram um tributo ao pai dele, porque ele assistia muito James Bond por causa do pai dele. Mas só que, infelizmente, o pai dele faleceu em 1991 e não conseguiu ver nenhum dos filmes. So I grew up in Canada, but my parents, both of them were English, and there's nobody more English than an Englishman who no longer lives in England. Austin Powers teve 3 filmes, que foram Austin Powers 000, um agente nada discreto, lançado em 1997, Austin Powers, o agente Bond Cama, lançado em 1999, e Austin Powers e um Homem do Membro de Ouro, lançado em 2002. E eu não acredito que o senhor Steven Spielberg, o cineasta mais bacana da história do cinema, está fazendo um filme da minha vida. Muito sexilícia, baby! Ah. Se a gente for olhar, os filmes juntos tiveram um orçamento de 112 milhões de dólares, mais ou menos. E renderam mais de 670 milhões de dólares, pra você ver o tamanho desse sucesso. E que nem eu te falei, eles foram inspirados pelo James Bond, mas acabaram inspirando o próprio James Bond. Ficou meio confuso esse negócio aqui, mas é porque é o seguinte, ó. O Daniel Craig, que virou o próximo James Bond, que agora já não é mais, né? Ele disse que assistiu o filme pra ter aquela ideia de que o que não fazer, porque ele queria fazer um James Bond mais sério, porque o James Bond do jeito que a gente conhece não é o primeiro, né? Antigamente o James Bond era mais pastelão, sabe, com frases de efeito, uns negócios meio nada a ver, que bebe bastante a fonte ali o Austin Powers, sabe? Bond. James Bond. Só que o mais legal, e que pouca gente percebeu, é que o Mike Myers interpretava vários personagens durante o filme. Ele era o Austin Powers, ele também era o Dr. Evil e também o Igordão. E justamente por causa desse tantão de personagens que ele interpretou, que o filme foi um sucesso, né? Era muito engraçado. Mas essa não era a ideia de início, porque quase um outro ator aceitou fazer o papel de Dr. Evil. E vocês imaginam quem que é? Alguém que veio do Canadá também? O Jim Carrey, que só não aceitou porque ele estava envolvido ali num outro filme, né, que era O Mentiroso. Caso vocês queiram saber, tem um vídeo muito legal aqui sobre o Jim Carrey, a história dele ficou bem da hora. Você pode ir lá ver que você vai gostar, eu vou deixar no card aqui pra você, tá? Mas como o Jim Carrey não veio, ele resolveu interpretar ele mesmo, e ainda bem, porque virou um dos vilões pastelões, né, mais legais do cinema. Look what you did to Mr. Bigglesworth! Além de Austin Powers, ele teve outros trabalhos que não eram tão bons assim, mas que também ficaram pra memória, né? Quem sabe é igual a Universal Studios. Mas tem uma coisa que a pessoa nunca esquece, gente, é um golpe no bolso. Tanto é que ele foi processado nos anos 2000 pela Universal, a Universal Pictures, em 3,8 milhões de dólares. Mas o que aconteceu? É porque ele, a Universal, eles tinham um acordo pra fazer um filme sobre um outro personagem dele, que era o Dieter, sabe aquele que eu falei no início? Pois é, só que no contrato falava que ele só ia fazer esse filme se a Universal apresentasse um roteiro que ele gostasse. Só que eles apresentaram, ele não gostou, aí ficou aquele mas não sei o que, bibipi, papapá, deu treta, né? Daí eles ficaram brigando nos tribunais, né, até que eles chegaram no acordo, que ele falou assim, ó, gente, é o seguinte, eu não quero fazer esse filme, porque esse filme vai ser uma bosta, né? Mas vamos fazer o seguinte, qualquer outro filme que vocês quiserem, eu faço. Carta branca pra vocês. Aí eles, é mesmo? Só que vamos dizer que isso acabou sendo um grande erro, né? Isso porque o filme que a Universal escolheu foi O Gato. Lembra um gato com a cara branca com a cartola? É aquele filme... não parece ser muito bom não, né? E nem era. Essencialmente, este contrato garante que terão toda a diversão que quiserem e que nada de ruim jamais acontecerá. Na minha cabeça pareceu um jeito da Universal se vingar dele, né? Mas quem sou eu para julgar? Mas você sabia que o Mike Myers faz um personagem muito querido pra você e que você não faz ideia? Até porque a gente não, muitas vezes, só vê desenho aqui no Brasil dublado, né? Pelo menos eu assisto. Mas o Mike Myers é a voz estadunidense do Shrek.
É, sabe, o verdão, manda-se pra fora do que pra dentro. Pois é, e não foi só o primeiro Shrek, como todos os filmes do Shrek, ele sempre avó. Se tiver um próximo, com certeza ele vai estar lá também. Easy to see where Fiona gets her good looks from. Em 2008 ele lançou um outro filme que chamava O Guru do Amor. Esse foi meio... mais ou menos, não foi muito bom não sei se vocês lembram. Tanto que o filme deu prejuízo pro estúdio e ganhou o prêmio de pior filme do ano. Só que em 2009 ele fez uma coisa que era difícil de acreditar. Ele atuou em Bastardos Inglórios, aquele filme do Tarantino. É. Oh, part of the Secret Service, old boy, you not hearing of them. But the Jerrys have heard of them. Because these Yanks have been them the devil. E para surpreender mais o mundo, em 2018 ele atuou em um filme que se chama Bohemian Rhapsody. O filme do Queen, sabe? Vocês não estão lembrando quem que ele era, não? Você lembra daquele produtor meio mal-humorado lá? Era ele. It goes on forever, 6 bloody minutes. Pity your wife if you think 6 minutes is forever. Dá pra gente ver que na carreira do Mike Myers as coisas começaram a acontecer muito cedo, né? De um comercialzinho com os personagens menores até o Saturday Night Live e o sucesso com Austin Powers. Mais recentemente a gente quase não vê ele, apesar dele ser uma pessoa mais reclusa mesmo. Mas será o que aconteceu com ele? I'm Mike Myers and I'm gonna revisit some of my scenes from throughout my career. All right. A verdade é que quando a gente não assiste uma pessoa na televisão, por exemplo, a gente acha que ela tá sumida, mas não é que ele se afastou muito do mundo do cinema. Ele continuou aparecendo muitas vezes no Saturday Night Live, fazendo uma coisinha ali, uma pontinha aqui, mas nada tão grandioso. E em 2022, talvez você não saiba, mas ele assinou um contrato para fazer uma série com a Netflix, que se chama O Pentavirato, que trazia uma série de acontecimentos ali, teorias da conspiração do filme lá do Uma Noiva e Tanto. Ou seja, foi uma série mais pra quem era mais fã dele mesmo, porque eu assisti e não entendi nada. Penta o quê? Mas o que todo fã realmente quer saber é quando vai ter o quarto filme do Austin Powers. Em 2022, o Mike Myers já falou sobre isso. Na verdade, ele não podia confirmar se estava ou não trabalhando num próximo filme do Austin Powers. Ele que hoje em dia está no alto dos seus 61 anos de idade, mas que com certeza tem muita linha para queimar. O Jay Roach, que é o diretor dos 3 filmes, disse que eles só não gravaram um próximo filme ainda porque não acharam aquele motivo mesmo para eles começarem, sabe? Uma história que realmente vai fazer sentido, mas que com certeza é uma coisa que tem total possibilidade de acontecer no futuro. Então a verdade é que o Mike Myers não sumiu, ele só deu um passinho para trás para conseguir relaxar e talvez, né, gente, colher os louros da carreira dele, porque se a pessoa tá trabalhando há tanto tempo assim, fazendo tanta coisa, com certeza já teve que dar bastante duro. Tem uma hora que a gente tem que recolher pra gente tirar umas férias e aproveitar a vida. Yeah! Yeah, baby! Yeah! Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E lembrando de você ir lá ver o vídeo, né, do Jim Carrey, que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!